A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Livro do Gênesis, capítulo 12. A história de Abraão, uma narrativa histórica. O texto diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Mesopotâmia antiga, o grande, ilustre, afamado imperador Cuxi Carnavo é assassinado. Mas o que chama a atenção é que quem tira sua vida não é nenhum inimigo propriamente dito, mas sim o seu próprio filho Nirode. Sedento por glória, por fama e por glamour, ele mata o pai e, no ápice de loucura, casa com a própria mãe, dando início ao seu próprio sistema religioso. Nirode é aconselhado por seus conselheiros particulares a construir a famosa torre que recebera o nome de Torre de Babel ou Torre de Confusão. Conta-se que, enquanto construía a torre, 3 classes de operários se distinguiam. A primeira classe batia no peito e dizia: vamos construir a torre, e quando terminarmos, vamos vencer os habitantes dos céus. A segunda classe dizia: vamos construir a torre, e quando terminarmos, vamos vencer os habitantes dos céus. A terceira classe, mais audaciosa ao ponto de dizer: vamos construir a torre, e quando terminarmos, vamos vencer o próprio Deus que habita os céus. Só que Nirode não contava com 2 situações. A primeira situação está narrada no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 7, quando diz que o Eterno, o Poderoso, o Soberano, Akadosh Baruch Hu, aquele que era, que há de vir, desce e confunde a linguagem dos homens que ali estão. E observe que esse texto está aplicado no plural, o pluralismo bíblico aparece, a Trindade, pois o texto diz da seguinte forma e da seguinte maneira: vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Ou seja, o Eterno, o Poderoso, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desce e confunde a linguagem dos homens que ali estão. Quem está em cima não entende quem está embaixo, quem está dentro não entende quem está fora. E mais, havia uma profecia, e essa profecia dizia que o Eterno Deus iria levantar um homem, e este homem iria mostrar e provar para Nirode que tudo aquilo que ele ensinava, instruía o povo, seria fadado ao total declínio. E o que me chama a atenção é que Deus não precisou trazer ninguém de muito longe. Na mesma terra de Nirode, em um dos seus servos, chamado de Terá, com a sua esposa, segundo a história em Telai, eles tiveram um filho. E essa criança, quando nasce e ela cresce, ela tem um desejo de conhecer o Deus que criara o sol, as estrelas, a lua, o mar, as florestas. E esse menino recebera o nome de Abrão. E uma observação, irmãos: se eu sou ensinado desde a minha meninice que este objeto é o Deus que criara os céus, a terra e os mares, obviamente que eu irei prestigiá-lo, cultuá-lo, adorá-lo, prostrar-se, pois eu fui ensinado desde a minha meninice que esse objeto é o Deus criador dos céus e da terra. Com isso não julgue, não condene, fale de Cristo, pois as pessoas são ensinadas, e naquilo que elas são ensinadas, elas começam a acreditar e colocar em prática. E uma bela ocasião, diz o Midrash judaico, que Abrão ele vai visitar o templo dos ídolos do seu pai Terá. E chegando lá, Abrão se depara com todas as qualidades de imagens grandes, pequenas, truculentas, e de repente ele se depara com uma imagem a qual o título desta imagem, o nome a qual era dado a esta imagem, era Marumate, o Deus de pedra. E Abraão continua caminhando, conhecendo, observando as imagens do templo do seu pai, quando de repente um barulho para tudo que está acontecendo ali. Marumate, o Deus de pedra, ele cai no chão. E observação, diz a história que quando a imagem cai no chão, a sua cabeça vai para um lado e o corpo para o outro.
E imediatamente Abraão corre para levantar, mas não consegue, pois é uma imagem grande, pesada e truculenta. E naquele momento o seu pai chega e diz: não se preocupe, meu filho, eu irei fabricar outra imagem. E naquele instante Abraão fica ali confuso, quando de repente seu pai diz: meu filho, há uma tarefa para você nesse instante. O que é, papai? Meu filho, você irá até o Egito. Os mercadores de Fadana estão hospedados. Você irá levar essas 5 estatuetas, esses 5 deuses até lá, irá vendê-los, irá trazer o dinheiro para que eu fique alegre e feliz. Tudo bem, Abraão vai. Só que quando Abraão vai de trajetória com seu animal até os mercadores de Fadana, a história diz que Deus começa a visitar a mente de Abraão, e Abraão começa a ter percepções não antes conhecidas. Abraão começa a dizer o seguinte: no momento, se esses deuses criaram os céus, a terra e os mares, porque eles não estão me dando mandamentos, direcionamentos, porque não estão me dando estatutos, porque estão mudos, porque eu estou carregando eles? Era para eles me carregarem, era para eles me sustentarem, mas eu que estou carregando eles. E outra observação, era para eles adorarem o meu pai, pois foi o meu pai que os criara. E Abraão continua sua viagem. À frente, Abraão se depara com os mercadores que estão hospedados na hospedaria. Só que um dos animais dos mercadores espanta o mulo de Abraão, que faz Abraão cair no chão, segundo a história. E quando cai no chão, 3 das 5 estatuetas se quebram. Abraão fica preocupado, nervoso: o que meu pai irá pensar sobre mim? E naquele instante Abraão conta toda a verdade para aqueles mercadores, e eles, sensibilizados com a história do menino, eles compram as quebradas também. Abraão volta para casa, entrega o dinheiro ao seu pai alegre começa a bendizer os deuses. Mas naquele instante Abraão começa a retruncar e dizer: pai, eu fui com esses deuses, mas eles não me ensinaram nada, eu que os levei, era para ele me conduzir, não eu para conduzir eles, pois eles são deuses, não me deram mandamento, não me deram estatutos, não me instruíram em nenhum caminho. Pai, eu não acredito neles mais. Houve uma grande contenda, e naquele momento Abraão vê seu pai nervoso, se esquiva, e naquele instante Abraão dá passos longos e escuta novamente seu pai: Abraão! Abraão volta: sim, papai. Esqueça isso, meu filho. Abraão, eu estou faminto, eu quero que você me prepare um alimento. Abraão vai e começa a catar os cavacos das madeiras para fazer um fogo, para fazer a alimentação do seu pai. E naquele momento, quando Abraão está à procura dos cavacos, ele se depara agora com uma imagem pequena, intitulada agora de Baresat, o Deus de madeira. Abraão olha para aquela imagem e diz: eu agora irei fazer um negócio com você. Se você realmente é um dos deuses que criaram os céus, a terra e os mares e as florestas, você irá fazer um papel simples aqui nesse momento. Você irá simplesmente soprar esse fogo para que ele não se apague. E naquele instante Abraão coloca a imagem de Marumate junto do fogo e sai. Só que quando, pouco tempo depois, Abraão volta, a imagem está caída dentro do fogo, já tem virado cinzas, pó. E Abraão meneia a cabeça e diz: também não é o Deus que criara os céus, a terra e os mares, pois o Deus que criara os céus, a terra e os mares não perde a cabeça e não é destruído pelo fogo, pois foi o fogo que ele criou. E naquele instante Abraão pega o alimento, leva para o seu pai acha o alimento delicioso e começa a bendizer os deuses. E naquele instante Abraão não consegue segurar as palavras e diz: meu pai, eu não quero servir esses deuses, pois eu sei que existe um Deus que habita a mais profunda eternidade, e foi ele, meu pai, que deu brilho ao sol, que deu brilho à lua, que criara os mares, que deu pó às florestas,
que fez os pássaros voarem, meu Pai. Esse é o Deus invisível mais real, que a minha alma e o meu espírito sente, arde por Ele, meu Pai. E é esse Deus a partir de hoje que eu, meu Pai, irei servir. Parece que eu estou vendo nesse instante o eterno Akadosh Baruch Hu, o extraordinário, extraordinariamente extraordinário Deus, se levantando e dizendo: sai do meio da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar, Abrão, pois eu tenho negócio na tua vida. E Abrão se torna o pai da fé. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus te ama, Jesus te escolhe, como ele escolheu Saulo. O nome Saulo significa desejado, ou seja, Deus deseja quem o homem nunca iria desejar. Enquanto a sociedade rejeitava Saulo, Deus estava dizendo: eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo. Ele deseja os traficantes, ele deseja as meretrizes, ele deseja todos aqueles que estão caídos na sarjeta, pois a graça e o amor dele é profundo demais. E eu te digo uma coisa: na olaria de Papai do Céu não tem lata de lixo. E enquanto houver a graça, Jesus se senta perto de qualquer mesa, pois a graça, ela escolhe quem o homem rejeita. A graça do Senhor está aqui para te salvar e te libertar. Aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, pois Ele é o único Deus verdadeiro. A Trindade te escolheu para uma grande obra, para um grande serviço. Fica com Deus e compartilha esse vídeo. Amém.